paz do Senhor Jesus. Eu estava tentando fazer uma live, só que tá caindo toda hora. Não sei se está sendo derrubada, não sei se é a própria plataforma, mas a gente vai tentar de novo. Vamos louvar ao Senhor. Olha, o Aguinaldo tá aqui assistindo a live. Aguinaldo, a gente tentou fazer essa live umas 3 vezes. Vou tentar de novo. Ela toda hora tá sendo derrubada. Vamos louvar? Me peguei perguntando o que pode Deus fazer. Mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. E se ele não quiser fazer o vento soprar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. Matar a Faraó, te deixa lá no deserto e te deixa só, e no meio da adversidade um exército inimigo vier te afrontar, você faz o quê? Questiona ou adora, questiona ou adora, e se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora, questiona ou adora, questiona ou adora. Nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te leva lá no deserto e te deixa só, e no meio da adversidade um exército inimigo vier te afrontar. Questiona ou adora, questiona ou adora, se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora, questiona ou adora, questiona ou adora, se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona
Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo, ou Deus faz, ou Deus faz, e quando isso não acontece, nós decepcionamos, nos frustramos e achamos que Deus nos esqueceu e que Deus nos abandonou. Mas na verdade, Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador, então o adore. Oh, glória! Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. E se Ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se Ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. E você? Você prefere adorar? Eu prefiro adorar. Vamos adorar. Enquanto a gente adora, Ele vai trabalhando por nós, Ele vai quebrando as correntes, Ele vai tirando todo impedimento, todo empecilho, tudo aquilo que tem impedido das portas se abrirem. E eu tenho certeza que o Efatá de Deus, nessa noite, Ele está chegando na tua vida. Amém? Você crê? Eu creio. Glória a Deus. Vamos louvar, vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai louvando. Glória a Deus. Tiago. A paz, Tiago, tudo bem? Seja bem-vindo, meu Deus, quanto tempo. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo. Vamos louvar, vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é cantar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Eu vou louvar a Deus com uma canção. Eu
eu não domino muito ela, mas eu senti no meu coração que eu sei que Deus sabe, né? Aliás, eu acredito que tem alguém nessa live que precisa ouvir esse louvor e eu vou fazer aquilo que Deus tem tocado no meu coração. Amém? Vamos louvar. Receba esse louvor. Adore o nome do Senhor Jesus. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que é o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou. Vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear, enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, aleluia, eu creio, Jesus. Ainda existe vida aí, viu? Não desista. Deus é contigo. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear, enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, Espírito Santo, visita, Senhor, lares nessa noite. Visita, Senhor, os corações que neste momento o Senhor está deitado numa cama por causa de uma depressão ou ansiedade, pânico, crise, Senhor. Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, essas pessoas que neste momento têm sofrido, Senhor, com essa doença, Senhor, do século. Espírito Santo de Deus, sabemos que isso é uma doença, Senhor, provada pela ciência. Mas Tu és o Deus, Senhor, o Deus da cura. Tu és o Deus, Senhor, o Deus do impossível. O Deus que abre porta. O Deus que abre o mar. O Deus que nada pode impedi-lo de fazer aquilo que está no coração dele. Receba a cura nessa noite. Creia que Deus, Ele pode fazer o impossível na tua vida. Eu não sei qual é a tua dificuldade nesse momento, eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe qual é a luta. Ele sabe o que o teu coração nessa noite Ele tem te pedido. Se é uma porta aberta, se é uma cura, se é uma doença incurável pela ciência, não sabemos. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe. E Ele te visita nessa noite. Creia que a tua vitória ela vai chegar. Vamos louvar, porque quanto mais a gente louva,
quanto mais a gente louva, mais a presença de Deus a gente sente. Eu vou louvar mais o hino também, que eu não sei muito, mas eu tenho certeza que vai falar o seu coração. Glória a Deus. Boa noite, Carlos. Deus abençoe. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Seja bem-vindo. Roberta, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Vamos adorá-lo. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Glória a Deus. Amém. Amém, Pastor Carlos. Eu recebo. Amém. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Oh, Espírito Santo. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu não perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença. Tua presença, eu não quero perder a tua presença, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Oh, Espírito Santo. Só o Espírito Santo de Deus pode preencher esse vazio. Talvez você tenha ido em psiquiatra, psicólogo, conversar com o pastor, com o vizinho, com a mãe, com o pai, mas eu quero dizer nessa noite que só esse vazio, que só quem preenche é Jesus. Só Ele preenche esse vazio. Eu não sei qual foi a tua busca nessa noite, até qual foi o limite dessa busca, sentindo esse vazio, esse buraco dentro do teu coração, da tua alma. Mas eu quero te dizer nessa noite, levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos, você que não conhece a Jesus, você que ainda não aceitou a Jesus, ou você que está afastado. Diga: Jesus Cristo, eis-me aqui, eu quero voltar, eu quero
aceitar esse Jesus para preencher esse vazio, esse buraco que há dentro do teu coração. Eu tenho certeza que Ele vai preencher, eu tenho certeza que Ele vai florescer dentro da tua alma. Quantas pessoas têm buscado em tudo que é canto, sabe? Para preencher essa tristeza, essa angústia, mas é só Jesus que preenche, é só Ele que preenche. É só Ele que preenche esse vazio. Eu quero louvar a Deus com mais uma música que Deus tocou aqui no meu coração. Priscila, seja bem-vinda, Priscila. Que Deus te abençoe, obrigada. Eu quero pedir que quem puder estar compartilhando, compartilhe. Vamos compartilhar, vamos alcançar mais vidas, vamos alcançar almas para Jesus. Amém? Deixa eu colocar o playback aqui. Amém, amém, pastor. Que Deus te abençoe. Obrigada pela palavra. Eu sei, eu creio. Gente, é muito difícil fazer live sozinha, colocar playback aqui, tudo é meio complicado, mas a gente vai conseguir. A gente vai louvar o nome do Senhor Jesus. A idade vai chegando, a gente vai chegando nos 40, a vista começa a ficar ruim, gente, meu Deus. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Wagner Rodrigues, pastor Wagner Rodrigues, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo, pastor. Gente, o playback estava aqui no ponto para me louvar, só que simplesmente eu não estou conseguindo mais achar, mas Deus sabe de todas as coisas, a gente vai conseguir. Pronto, achei. Vamos louvar. Glória a Deus. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou,
bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tony Camargo, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Que Deus venha abençoar todos que estão participando. Quem puder estar compartilhando, para a gente poder alcançar pessoas, vidas, almas para Jesus. Vamos estar louvando o nome do Senhor Jesus, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Fazia muito tempo que eu não fazia live, né? E aí a gente ainda fica meio atrapalhado, mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, pastor Wagner. Obrigada. Deus abençoe sua vida, sua esposa, sua família, seu ministério. Eu queria dizer para você nessa noite, o vale não é para ficar, o vale não é morada, o vale é passagem. Lembre-se disso, o vale ele não é morada. Amém? Vamos louvar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Glória a Deus. Eu vou estar lendo uma palavra que Deus colocou no meu coração. Na verdade, Deus colocou essa palavra no meu coração hoje de madrugada. Eu quero ler aqui em Ezequiel 37. Quem puder estar me acompanhando. Glória a Deus. Quem puder colocar no comentário para mim, eu agradeço. Ezequiel 37 em diante. Porque como eu não tenho outro celular, se eu estou fazendo a live com um celular só, fica mais difícil para mim colocar aqui. Quem puder colocar, eu agradeço. Ezequiel 37. Vamos lá? A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito, e ele me levou a um vale cheio de ossos, e me levou a um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei parecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem. Diga assim: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos
ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são de toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetiza e diga: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazer sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, diz a palavra do Senhor. Meu Deus, deu até calor aqui. Que palavra! Que palavra! Eu não sou pregadora. Pregadora é meu esposo. É ele que prega. Eu só canto, eu louvo. Eu amo a palavra do Senhor Jesus. Mas eu não sou pregadora. Deus, se Ele quiser me dar esse dom, Ele pode me dar, mas eu ainda não sou pregadora da palavra de Deus. Mas eu procuro fazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração a fazer. E Deus colocou essa palavra no meu coração hoje, nessa madrugada. Não foi só essa palavra. Deus me deu Ezequiel 37, falou sobre aquela passagem que fala de Jael, que da guerra, Débora, que quem venceu a guerra junto com Débora, Jael, que foram várias palavras que Deus me deu de madrugada, mas esse momento que o ênfase é em Ezequiel 37, e dizer para você profetizar no vale. Profetiza no vale nessa noite. Eu não sei qual é o teu vale nessa noite. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei se o teu vale hoje é um câncer. Eu não sei se o teu vale hoje é uma porta fechada. Eu não sei se o teu vale hoje é um filho ou um esposo atrás das grades. Eu não sei se o teu vale hoje é alguém que você tanto ama que está nas drogas, no vício. Eu não sei qual é o teu vale nessa noite, mas Deus está mandando nós profetizarmos no nosso vale, porque nessa noite Ele está dando vida, Ele está soprando vida no vale, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que profetizar sobre esse vale. Não aceitar esse vale, não paralisar esse vale, não estagnar nesse vale. Temos que levantar e profetizar e fazer a nossa parte. Enquanto isso, quem puder adorar, adore. Quem puder não, a gente tem que adorar, né? A gente tem que adorar o nome do Senhor Jesus. Enquanto a gente adora, Deus Ele vai trabalhando por nós. Enquanto a gente adora, Ele vai abrindo as portas. Ele vai tirando todo impedimento, tudo aquilo que nos atrapalha. Mas nessa noite, Deus colocou no meu coração e enfatizar isso para todos vocês. Profetizar no vale. Profetizar a vida no vale. A gente escuta tanto essa palavra, né, no nosso dia a dia. Eu gosto muito de ouvir pregações através do YouTube. Não porque eu queira... Eu não escuto pregação aleatória. Geralmente eu gosto de colocar em cultos, né, e assistir. Eu enfatizo mais na palavra. Às vezes eu tô na cozinha escutando o culto, no louvor ali, mas quando chega na hora da palavra eu faço questão de sentar no sofá e assistir. Então eu gosto muito de ouvir a palavra. E a gente escuta muito falar sobre Ezequiel 37. Só que quando a gente escuta a passagem de Ezequiel 37, quando a gente escuta ela assim aleatoriamente, a gente talvez não tenha noção da profundidade.
Mas quando você está passando pelo vale, aí você consegue entender a profundidade dessa palavra. E eu posso dizer que eu estou passando pelo vale. Deus sabe o vale que eu estou passando hoje. Deus sabe qual é o meu vale, qual é a minha dificuldade. E eu sei que esse vale, ele é passageiro. Eu sei que esse vale, ele faz parte do processo. Esse vale é para nos moldar, para tratar nosso caráter e nos tornar aquilo que o coração de Deus deseja. E uma certa vez eu estava lendo um livro de um escritor amigo do meu esposo. Ele deu esse livro de presente. Esse livro estava lá guardado há muito tempo e eu não fazia nem questão nem de pegar, sabe? Eu não tinha paciência de parar e ler, mas eu peguei. Sabe de uma coisa? Eu vou ler esse livro aqui em 3 dias. Era um livro pequeno, eu li ele rapidinho. E eu não esqueço que ele enfatizava muito naquele livro. Ele falava assim: o vale, ele não é lugar de morada, ele é uma passagem. É que talvez no nosso coração a gente acha que está demorando a passagem naquele vale, mas o tempo de Deus, ele não é o nosso, é um processo. E Deus, ele coloca a gente para passar pelo vale, só que não é qualquer um que passa pelo vale. Nesse livro falava que só passa pelo vale aquele que são chamados. O que são os chamados? Aqueles que são chamados para fazer o ID, para fazer a obra. Aquele que Deus chama para pregar, aquele que Deus chama para louvar, aquele que Deus chama para ser missionário, aquele que Deus chama para trabalhar dentro das penitenciárias, dentro dos hospitais. Pessoas que têm chamado. Vai passar pelo vale. Todos aqueles que têm chamado não escapam de passar pelo vale. E é muito difícil você saber que quando você tem chamado, é muito difícil você saber que, querendo ou não, você vai ter que passar. Só que a diferença é, você tem profetizado no teu vale? Você tem profetizado no teu vale? Eu confesso que às vezes eu tenho vontade de desistir. Mas aí quando eu abro a palavra de Deus e eu vejo o que Ele tem falado comigo, na noite retrasada Deus falou para mim, Deus me deu uma palavra muito forte. Eu estava aqui na minha sala orando, falando com Deus, e eu estava muito angustiada. E Deus, ele me deu uma palavra tão forte, tão linda, tão maravilhosa. Era uma palavra que falava assim: até quando eu vou ter que esperar a justiça de Deus? Até quando eu vou ter que esperar as promessas de Deus se cumprirem na minha vida? A palavra falava exatamente isso. Os meus olhos estão desfalecendo. Os meus olhos estão transbordando de tantas lágrimas. E naquele momento me deu vontade de chorar, mas não foi um choro de angústia, de tristeza, foi um choro de alegria. Porque naquela palavra Deus estava falando: olha, você está chorando, você está desfalecendo, você está se sentindo fraca, você está perdendo as forças porque o vale está grande, o vale está difícil. Mas espera, vai passar. Eu vou te dar a vitória, você vai conseguir atravessar esse vale. E não tá fácil. Assim como para mim, eu acredito que para você também não tá fácil. Mas creia que vai passar. Mas o que Deus tem enfatizado aqui pra gente hoje, nessa noite, é: profetiza no vale. Quando a gente está passando pelo vale, a gente não quer cantar, a gente não quer pregar, a gente não quer visitar, a gente não quer ouvir o nosso irmão, dar o ombro para o nosso irmão chorar. Mas é no vale que a gente tem que fazer o ID de Deus, é no vale que a gente tem que fazer o que Deus quer que a gente faça. Profetizar no vale. A gente tem que
fazer aquilo que Deus tem ordenado a gente fazer. E quando a gente está passando pelo vale, a gente quer parar, a gente não quer fazer nada para Deus, acha que a gente é o único, que Deus não vai levantar outro para fazer. Mas faz parte do nosso processo, faz parte do ministério, faz parte do chamado, você passar pelo vale. A gente escuta muita gente falar assim, eu tô passando por um deserto. Ai, que deserto que eu tô passando, meu Deus, que luta. Mas vale é só para o vale é só para aqueles que são chamados. Eu aprendi que a gente tem que passar e vai passar. Talvez você esteja aí olhando essa live e falando assim, é muito fácil, né, falar. Não, eu tô aqui louvando, eu tô aqui fazendo essa live, eu tô aqui tentando te dizer que vai passar, mas ao mesmo tempo que essa palavra fala com vocês, ela tá falando pra mim também. Porque quantas vezes eu quero parar, eu não quero fazer, só que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o ID de Deus, a gente tem que fazer a vontade de Deus, mesmo passando pelos processos. Não podemos desistir, não podemos parar. Vamos profetizar nesse vale, vamos fazer aquilo que Deus tem ordenado a gente fazer. Não está fácil, não está fácil não. Temos que colocar um sorriso no rosto, pentear o cabelo, se arrumar e falar, vamos fazer o ID, vamos fazer a vontade de Deus. Só Deus sabe o processo que nós estamos passando, eu e minha família estamos passando, só Deus sabe. Mas Deus falou para mim essa semana, Deus tem falado, aliás, para mim essa semana muito sobre isso, que quanto maior a profundidade da dificuldade, quanto maior for o tamanho da dificuldade, maior tem que ser o seu posicionamento diante de Deus para fazer o ID, a vontade dele. E eu quero louvar um hino. Vou tentar, louvar um hino. Deixa eu achar aqui o playback. Pastor Almir, diácono. Meu Deus, quanto tempo. Seja bem-vindo. Pastor Almir, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. João 3, versículo 30. Amém. Eu vou estar lendo sim. Glória a Deus. Vou colocar o playback aqui para a gente estar louvando. Me ajuda, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Pastor Almir Trovão. É Almir Trovão, não é? Já pregou na live, Sarando Vidas. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar. Enquanto a gente adora, Deus sai trabalhando. Glória a Deus. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas
Sobrevivi como a águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Oh glória, eu creio, Jesus. Tem coisa boa chegando nessa noite. Receba a tua vitória. Saia dessa live hoje com posse de vitória. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. 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 Glória a Deus. Obrigada a todos que participaram dessa live. Eu quero agradecer, eu quero pedir perdão, desculpa, porque eu fiquei um pouco atrapalhada, porque fazia muito tempo que eu não fazia live, então eu perdi um pouco assim, a habilidade, o costume, mas eu conto com vocês, eu tenho certeza que vocês vão me ajudar cada dia mais. E na próxima a gente vai estar fazendo um banner, colocando o horário, tudo certinho. Josiane, que saudade. Meu Deus do céu, eu amo essa família, gente. A gente já ficou na casa dela quando a gente foi Foi interior de São Paulo, né? Foi interior de São Paulo. Quando a gente foi recepcionado na casa dela, ela tratou a gente com tanto carinho, gente. Vocês não têm noção disso. Seja bem-vinda. Obrigada, tá? Amo você, amo sua família. E muito obrigada a todos que ficaram aqui, todos que participaram. Eu quero pedir que todos venham compartilhar essa live para que Deus possa alcançar vidas, alcançar corações. Obrigada a todos. Ficam com Deus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus.